Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Experts, promovido pela Expertise Qualificação e Consultoria no canal do professor José Luiz Oliveira. Para mim é um prazer, uma honra imensa ter como convidado o nosso amigo e professor Ranieri Rodrigues, expert em administração e engenharia de produção. Ele vai se apresentar, vou passar a palavra para ele. Também o nosso amigo, consultor internacional Israel Gonçalves, quase doutor em biotecnologia, faltam poucos meses para ele concluir. É sempre um prazer estarmos aqui interagindo, trazendo assuntos de relevância para o mercado de trabalho, para os profissionais, para os estudantes. É um grande prazer. Professor Ranieri, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite e seja muito bem-vindo. Eu queria que nesse momento o amigo se apresentasse, diga onde o senhor trabalha, quais são as suas atividades. E o tema do nosso podcast é exatamente a educação no contexto da indústria 4.0, porque a gente está passando por uma revolução e é bom fazer esse contexto, já que o amigo trabalha e atua fortemente na área acadêmica. Seja muito bem-vindo. Ô Luiz, muito obrigado, muito bom revê-lo, reencontrá-lo, fiquei muito Obrigado. Feliz pelo convite, né? O professor Israel também, a gente se conheceu em um momento numa outra instituição, né? Hoje eu estou aqui na UniFBV, na coordenação de pós-graduação e também gerenciando a operação de pós-graduação do IBMEC, né? IBMEC Recife, onde a gente tem se dedicado bastante aí todo esse contexto da pós-graduação, né, da necessidade de fazer esse investimento na carreira, né, voltado para a especialização e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, né, enquanto você tem sua formação profissional. Muito bom. E, assim, como você falou, né, eu sou um profissional dedicado à área de administração, gestão, né, de forma bem geral mesmo, e fiz mestrado na área de engenharia de produção, né, onde segui minha carreira, né, dedicada à área de educação, né, educação universitária, área de extensão, pós-graduação. Então, assim, minha vida tem sido, os últimos 20 anos tem sido realmente dedicado a tanto sala de aula, quanto projetos, quanto uma série de coisas, né, que a gente vai fazendo no meio do caminho. Fui ser empreendedor em algum momento, também desenvolvi atividades voltadas para a área de consultoria, né, junto com o Sebrae Pernambuco. Então, assim, a gente, na carreira da gente, a gente vai buscando oportunidades o tempo inteiro, né, Luiz? Assim, é verdade. E a possibilidade de ser professor também nos dá essa condição de poder transitar em diversas coisas, né? Diversas ações, e hoje eu me encontro 100% dedicado à questão um pouco mais administrativa, né? Porque a gente sabe que quando você trata de operações, você tem que focar realmente suas atividades dentro desse contexto, mas o ensino e a visão acadêmica também continua com você no seu caminho. Muito bom. Né? Então, é basicamente isso. E, enfim, a gente está aí para contribuir com o teu podcast, que eu sei que é excelente. Eu já vi algumas coisas, vi outros colegas já participarem, e espero poder contribuir aqui de forma simples, né? Como a gente gosta de fazer, batendo um papo. Eu sei que o Luiz tem uma bagagem de conhecimento histórico na indústria 4.0, né? A gente gosta muito desse tema, porque, assim, eu sempre me dediquei muito à área de qualidade, né? Então, WCM, eu vi que vocês fazem muito isso na sua empresa. É verdade. Né? E isso é muito importante, porque quando a gente vê esse pessoal hoje falando de métodos ágeis, né? Metodologias ativas, Scrum, né? E aí você vê toda uma linguagem e você vê que essa linguagem é aquela já utilizada lá na década de 50, só que agora com roupagem, né? essa roupagem, essa visão, ou esse aprofundamento, essa evolução natural que o conhecimento passa, né? Porque o conhecimento, quando a gente diz assim, existe um conhecimento clássico, né? O que é aquele clássico? É aquele que serve de base.
né? E ele vai evoluir a partir das suas práticas, né? Então, às vezes as concepções elas continuam sendo as mesmas, agora a forma de fazer, né? O saber fazer ou fazer novo, que é o que você chama de disruptivo, né? Que você falou bem para mim, né? Então, a gente vai rompendo as barreiras e a evolução vai nos permitindo novas concepções dos mesmos conceitos. Parece reluz, mas é exatamente esse momento, né, que a gente traz aí do novo aprender, né, ou da aprendizagem moderna, digamos assim, né, contextualizada dentro da visão sistêmica. Né? Mas, enfim, estou à tua disposição para a gente poder avançar nesse papo. Vamos lá. Eu vou, para os nossos telespectadores que assistiram os 9 últimos podcasts, a gente está fazendo uma pequena modificação, que é primeiro reduzindo o tempo, porque a gente estava passando mais de 1 hora. Então, você que nos acompanha, é até uma forma de lhe dar uma satisfação, que não é muito proveitoso passar de 1 hora, porque as pessoas hoje em dia andam muito atarefadas, andam correndo demais e não estava surtindo efeito a partir dos 30 minutos. Outra coisa é a gente ter um mediador, porque professor tem o hábito de falar demais. Eu sou assim. Professor Ranieri tem 20 anos de academia, eu tenho 37, então nós fomos assim criados num ambiente que favorece o diálogo. Isso é a essência do professor, tá? O professor tem como relacionado o aluno, que vem da palavra grega alunos, ou seja, sem luz. Isso brincando, não se ofenda não. Então a gente sente aquela missão de estar trazendo o que a gente adquiriu de conhecimento acadêmico e de experiência no trabalho, e acaba que a gente tem um mundo na nossa cabeça. Ainda mais quando você tem várias graduações, várias pós, como nós aqui. Então, qualquer assunto dá margem a praticamente uma tese. Conteúdo. Então, Israel agora está eleito como moderador. Ele vai direcionar as perguntas e vai controlar o tempo, ok? Isso é uma forma de otimizar. Só aproveitando, aproveite, se inscreva no nosso canal, clique no sininho abaixo, compartilhe, comente. Nós estamos aqui 20 horas da quinta-feira respondendo suas perguntas, ok? Interaja com este canal que o algoritmo agradece. Israel, perfeito, faça a moderação, meu querido. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, com todos os espectadores também, pessoas com tanto conhecimento na área da educação, e a gente vendo a nova roupagem da educação nesse foco da indústria 4.0, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, enquanto acadêmico e aluno que também sou, sobre o seguinte: a gente sabe que está passando por uma revolução do conhecimento, tanto na forma como a gente ensina, como na forma como a gente aprende também. E tudo isso, vocês vão convir comigo, que foi catalisado por essa pandemia. A pandemia ela veio e trouxe uma necessidade urgente de uma adequação ainda mais forte ao mundo digital. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para ambos, né? A gente pode começar com o professor Ranieri, que é o nosso convidado especial hoje, seria o seguinte: o senhor acredita, professor, que as instituições de ensino estavam preparadas para essa mudança com o advento da educação na indústria 4.0, do contexto da indústria 4.0? Nossa, não estava, e assim, na verdade, assim, a gente nunca está preparado para a mudança, né? Em qualquer situação que a gente viver, a gente nunca vai estar preparado para a mudança. O que a gente pode dizer assim, que a gente já tinha acesso a algumas ferramentas, né? Mas a gente utilizava muito mais de forma administrativa, com uma demanda limitada, né? Porque a condicionante da presença, né? De você reunir, por exemplo, algumas organizações utilizavam já salas de conferência, né? De chamadas online, grandes redes, grandes grupos, se fazia isso, mas assim, geralmente você tem uma sala preparada, com aquela mesa enorme, com equipamentos específicos para você fazer conferência. Isso. Né? Então, assim, a pandemia, ela vem popularizar isso, né? E fazer com que todo mundo se adeque a esse novo modelo, né? De diálogo, digamos assim, profissional, né? Dentro das universidades, na educação, você implantar isso como ferramenta cotidiana de trabalho, né?
né? Vale salientar que passou a ser uma ferramenta cotidiana. Você marca a agenda, sua agenda fica travada, e com isso você está de forma disruptiva, como fala o professor Zé Luiz, né? Implantando um novo modelo, uma nova cultura. Então, assim, a gente não estava preparado para isso. Né? E a gente foi condicionado, né, a estabelecer esse novo modelo de cultura, né, que é o modelo das reuniões online, dos encontros online, dessa disponibilidade virtual que nós estamos, de certa forma, porque a gente adora acessar as redes sociais, compartilhar fotos nas nossas redes preferidas, né? Fazer. Então, mas isso muito são mais aqueles momentos instagramáveis que as pessoas estão falando. Então, assim, o Instagram, o Facebook, as redes sociais, como num contexto geral, elas passam também a fazer muito mais parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? Porque são distrações também, né? Que muitas vezes as pessoas desviavam sua atenção. Eu conheço realidade de empresas que era proibido, bloqueado pelo TI, você acessar uma rede social. E eu sabia que em algum momento isso seria algo obsoleto, né? Hoje as pessoas pelo contrário, elas são estimuladas a utilizarem as suas redes sociais, inclusive como ferramenta de trabalho, né? De divulgação do seu trabalho, porque as vendas hoje acontecem, o comércio também acontece nas redes sociais. As pessoas, a rede social, né? Eu lembro de uma psicóloga falando há uns 10 anos atrás, a minha rua virou a minha rede social, né? E a gente se reencontra com pessoas queridas, né? Exatamente, pessoas que estão distantes pelas redes sociais. Então, existe esse contexto amigável com todo esse ambiente que foi provocado, mas isso veio de forma impositiva. Perfeito. No primeiro momento, isso foi um desafio, né? Um desafio e, obviamente, como tudo que acontece, aquilo passa a fazer parte de uma nova rotina. Então, nosso desafio agora é vencer isso e voltar ao modelo que nós tínhamos, né? Que é o presencial. E aí as pessoas estão com uma resistência enorme. Professor, você acha que tem retorno para o presencial nesse novo mundo que a gente está vivendo? As pessoas vão querer se adequar a esse momento? Veja, o presencial ele também é necessário, porque eu disse assim, que o meu maior desafio na pandemia era reconhecer as pessoas, né? Porque você está ali usando a máscara e você tem que estar olhando no olho da pessoa. E às vezes você vê a pessoa cortou o cabelo, não sei o que, você não reconhece de cara, né? E o fato de olhar no olho é um negócio interessante, porque o olhar no olho é uma coisa muito íntima, né? E a melhor coisa quando você está no seu dia a dia é você olhar no olho das pessoas e principalmente quando a pessoa fala, né? Você olha no olho ali, você passa aquela segurança, você entende a verdade do outro, né? Então, a gente passar a conhecer as pessoas olhando no olho, também tem um lado filosófico profundo aí, que é uma provocação muito bonita, né? A gente tem que parar para olhar no olho das pessoas, para tentar reconhecer aquelas pessoas, né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista assim, filosófico, a gente entende que isso também é uma medida de crescimento, né? É uma medida de crescimento humano, de aprendizado, de tudo que essa educação propõe. Porque o que é essa educação 4.0, né, que vocês provocam como tema, é você ter experiências, né? Exato. Ela vem dizer assim, você tem que ter experiências, e a maior forma de aprendizado sempre foi a experiência. As maiores mentes que existiram foram pessoas autodidatas, né, que tinham as indicações lá e elas começavam a se desenvolver sozinhas e aprendiam e estudavam. E se a gente for observar, ainda hoje, mesmo com toda essa infraestrutura acadêmica que nós temos, a gente olhando não só para o Brasil, mas para o mundo, né? O mundo inteiro, países como a China, como, né, o próprio Estados Unidos, que sempre foram uma referência, os países da Europa que têm uma tecnologia, que têm uma engenharia, né, milenar, isso, né, e a gente enxerga
todo esse desenvolvimento do conhecimento a partir das estruturas de conhecimento e essa evolução dos últimos 100 anos, né? Luiz sabe fazer para mim a retrospectiva com os marcos de ruptura, muito mais conteudista, assim, mas assim, a gente pegar e fazer essa análise e entender que o conhecimento também é fruto do empenho individual de pessoas que se dedicaram ao estudo, ao conhecimento, nas suas pesquisas, né? Então, assim, a ciência, ela se desenvolveu a partir... Nós tivemos pontos de partida, e esses pontos de partida foram exatamente oriundos da curiosidade de pessoas inteligentes, que, obviamente, foram desenvolvendo suas ideias e elas foram sendo melhoradas com o passar do tempo. Olha, eu concordo com o senhor plenamente. O retorno ao presencial, eu acho ele bastante importante e interessante, porque a experiência que o conhecimento traz é muito mais bem desenvolvida quando a gente lida ela com a humanidade. E é muito difícil trazer a humanidade para o mundo virtual que a gente vive. Então, eu concordo sim com o senhor nesse aspecto. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para o professor Zé Luiz é o seguinte: professor, a gente sabe que houve uma necessidade abrupta de se conformar com essa migração espontânea para o digital, para a educação digital. E eu queria que, em rápidos minutos, o senhor falasse para o pessoal como foi essa adequação para o senhor dentro da expertise consultoria. Pegando o gancho do que o professor Ranieri falou, quando chegou a pandemia, que houve uma mudança de comportamento até do ponto de vista do trabalho, que as pessoas passaram a trabalhar home office, ainda hoje a pesquisa que diz que tem pessoas que ainda não se adaptaram, tem pessoas que saíram, inclusive, das empresas porque não se adaptaram ao home office. O curso digital, o curso EAD, nas grandes faculdades, já existe há pelo menos 20 anos. O professor Ranieri tem isso de academia. Eu comecei antes do EAD e tive a oportunidade de coordenar EAD em outra instituição, diferente da dele, e a gente iniciou o EAD. Então o EAD já existia. Existe uma diferença grande na educação EAD, que é um ensino à distância, que nada mais é do que replicar o modelo da sala de aula física para uma aula filmada. Mas o universo digital é diferente, tá? Digitalizar a aula é trazer um novo contexto para a educação. Vou dar um exemplo bem simples. Durante a pandemia, Israel, você foi participante disso ativo, nós tivemos que montar 23 cursos no formato digital. Eu não digo que são EAD, porque não foi a gente dando aula numa sala e transmitindo por uma câmera, sendo gravado e depois vendendo. A gente fez uma adaptação. Qual foi a adaptação? Para não me estender demais. Esse curso teve que vir cheio de aplicativos que são usados no ambiente virtual, simulando fenômenos como eu e você somos experts em estatística, em física, em engenharia. A gente teve que pegar dispositivos e transformá-los nos experimentos que nós fazíamos na sala. Por exemplo, uma catapulta. Todo mundo sabe que a catapulta era um instrumento medieval que jogava pedra no muro. Mas a gente usa ainda até hoje a catapulta como exemplo de previsibilidade e probabilidade de fenômenos estatísticos, certo? Que é a nossa forte área de atuação. O que é que a gente foi buscar? Uma catapulta virtual. Foi ou não foi? A gente descobriu um site, Sigmazone, que simula a catapulta. Então, o experimento que era feito na sala com equipamento móvel, físico, a gente transformou em digital. Outra coisa, a gente ensina mapeamento de processos, que é uma área grande aí da engenharia de produção, o qual também eu sou especialista, com Lego. Montando Lego, gerando um mapa de processos, passo a passo. O que foi que a gente foi buscar? O Lego virtual. O inventor do Lego, uma empresa de cientistas da Dinamarca, vendo uma migração desse ambiente físico para o virtual, digitalizou um experimento que as crianças, desde que nascem, aprendem a brincar, que é montar o brinquedo Lego, mas a gente usa de forma séria, né? Tanto é que a Lego tem uma divisão, Lego Serious Play, onde participam
os maiores CEOs do mundo falando das maiores empresas. Conheço Lego e Serious sou um Play, adepto. a portuguesando aqui Muito é bom, professor. jogo sério da Lego, tá? E a Isso. gente foi buscar no Lego Serious Play a digitalização do Lego. Você foi Exato. buscar na computação fluidodinâmica como se comportam os fluidos em ambientes digitais. Então, só trazendo, como Exato. foi a nossa experiência na expertise, eu gosto de usar essa palavra porque ela vem bem a calhar. Eu espero que não seja batizado com esse apelido, professor disruptivo. A gente não trouxe apenas o ambiente de sala de aula no antigo formato EAD. A gente digitalizou o ambiente de sala de aula. Isso foi um desafio. Presencial. Eu tenho mais de 1000 Isso. horas de gravação de aula, de 2020 para cá, de março para cá, e você também, que a gente divide os cursos da expertise. Então, é um Isso. desafio trazer um fenômeno físico que a gente explicava na sala de aula, no quadro, Isso. ou através de objetos físicos, para o ambiente virtual. E olha onde a gente Isso. chegou. Quando não tinha, a gente inventou. Quando não tinha disponível, isso nós mesmo. tivemos que desenvolver. Esse foi o grande desafio, ok? Mas vamos Professor, em frente, você está moderando professor, o tempo aí. Eu falo Pronto, demais, professor. professor Sim. também. O que o senhor comentou foi espetacular. Ou seja, essa necessidade de você trazer a evidência do que é físico para o mundo digital faz com que haja uma humanidade no ensino digital. É verdade. E com isso há uma prospecção ainda maior de pessoas, e as pessoas que estão vivenciando aquele mundo, aquelas aulas, aprendendo algum conteúdo, elas se sentem muito mais à vontade. Então, eu acho que isso é um excelente desafio. Agora, já entrando nesse contexto, né, da educação 4.0, professor Ranieri, eu queria que o senhor trouxesse alguns conceitos que eu sei que o senhor domina muito bem sobre o que é a educação dentro do contexto da indústria 4.0, trazendo de novo, de atual para a gente. Então, eu concordo muito com o que o Luiz falou, né? A gente tem algumas coisas que vêm da gestão, né? Por exemplo, a visão sistêmica, né? A participação das pessoas no contexto da estratégia e a contribuição de cada pessoa, independente de condições hierárquicas das empresas, né? Então, acho que isso é muito disruptivo. Então, as empresas que se distanciarem cada vez mais dessa concepção hierárquica, para que todos contribuam de forma valorativa para o processo de desenvolvimento das práticas, né? Então, você vai aprimorar processos e você vai desenvolver, obviamente, todos novos métodos, né? Então, as novas metodologias e essa mudança na educação, ela, na verdade, ela aprimora experiências, né? Não é que você está abandonando modelos que você praticava anteriormente, porque a indústria, a fábrica, a padaria vai continuar fabricando pão e vai precisar de gente lá para fazer isso, mesmo tendo máquinas, né? A indústria de carro vai continuar fazendo carro. Então, assim, nós teremos novas revoluções no futuro, não é? E o produto digital, ele é uma realidade, que a gente fala aí da inteligência artificial dentro das coisas, né? A internet das coisas, a participação do conteúdo tecnológico dentro da nossa vida, isso é um caminho sem volta, né? Ele vem e veio para ficar e para revolucionar. E a gamificação do aprendizado, ela é uma realidade, né? E falar, por exemplo, do Lego Serious Play, né? É uma coisa muito boa para mim, porque eu, como consultor, como professor também, a gente utiliza essa ferramenta, que é extremamente importante para esse desenvolvimento dessa visão sistêmica, né? Então, quando você gamifica, você cria aplicativos, né? Os métodos ágeis, né? A aprendizagem ativa, na verdade, é exatamente o uso de ferramentas, né? Que podem aprimorar e acelerar a visão das pessoas em relação ao que elas vão estar fazendo. Então, assim, a gente tende a ter modelos híbridos, né, no futuro, com práticas, com vivências presenciais, com aulas remotas, remotas e síncronas, né? A gente explica isso por quê? Porque a aula ao vivo, né, aquele contato direto simulando o mesmo espaço que o professor tinha tradicionalmente, apenas mudando para o modelo virtual. Mas também você vai ter acesso a uma plataforma com conteúdo gravado, com e-books,
com a dinâmica de aprendizagem, com provas, com exercícios de fixação, né? Porque, assim, a gente sabe que a engenharia, por exemplo, a estatística, a matemática que o Luiz comentou, as pessoas precisam exercitar, né? Fazer o exercício das fórmulas, aprender aqueles conteúdos que são, obviamente, base para o desenvolvimento da sua criatividade. E hoje a gente está falando exatamente dessa cybercultura, né? Ou seja, essa cultura de você criar novos ambientes, né? Que vai trazer um modelo de educação com muito mais funcionalidades, né? Que eles também estão chamando de cultura maker, né? Ou seja, o estímulo, né? Do faça você mesmo, aprenda. Olha, isso é tão forte que eu lembro do meu sobrinho, um dia que ele ganhou um patins. Veja o que é a prática, a vivência e o que é o meio virtual dentro da sua vida, né? E é isso que a gente diz, o conhecimento ele tem que incorporar nas pessoas para aquilo que elas vão utilizar, né? Para o que vai ser útil, ou seja, no seu ambiente de trabalho, na sua vida, etc. Meu sobrinho ele ganhou um patins, e eu acho esse exemplo perfeito. Ele ganhou um patins e ficou, o meu irmão, as minhas irmãs, ali meia hora tentando, segurando as mãos dele, para ele aprender, para ele andar, e ele não destravava, sabe? Ele não conseguia andar, não conseguia destravar. E eu dizer para você com toda sinceridade, com 5 minutos, ele parou, pegou o celular lá e foi ver um vídeo de alguém ensinando a andar de patins. Ele viu um vídeo, assim, 5, 10 minutos, não me lembro exatamente o tempo. Ele sei que ele ficou sentadinho assim, daqui a pouco ele se levantou, com 5 minutos, Luiz, ele estava sozinho, andando de patins. Ele prestou atenção ao vídeo, ele estava com aquela vontade de andar, né? Tinha acabado de ganhar aquele patins. E ele saiu andando na casa da minha mãe, tinha um corredor grande, assim, né, na lateral da casa. E ele saiu sozinho, andando, coisa de 5 minutos. E eu fiquei olhando ali para aquele processo de autodesenvolvimento, de autoaprendizagem. Então, assim, a tecnologia faz isso, né? Ela é disruptiva exatamente porque ela economiza tempo, né? Nessa pandemia, a gente viu pessoas se arriscando a cozinhar, né? Tanto é que há uma proliferação de programas de televisão em várias emissoras sobre MasterChef. E eles aprenderam em vídeos no YouTube. Minha filha é recém-casada, ela casou agora em julho, e é um exemplo, Ranieri, ela disse assim, eu vou ver no YouTube, a gente quer ensinar uma receita, e ela diz que prefere aprender no YouTube. Mas, voltando a falar dentro dos nossos tópicos, que existe um descompasso, aí o amigo também vê isso, que a educação básica é ofertada na rede particular por escolas privadas e na rede pública pelas prefeituras. A educação secundária é ofertada no estado pelo governo, tá? Eles não estavam preparados para essa mudança radical que foram obrigados a se adaptar, que é o modelo de educação EAD, educação à distância. Diferente de nós que militamos na área acadêmica em nível superior de pós-graduação, que a gente já tinha um certo convívio com isso, certo? Onde é que eu quero chegar? Esses alunos, professor Ranieri, que vêm da educação pública, que não tinham contato com essa educação EAD, nem a nível municipal, que é a educação básica, nem o ensino secundário, que é a educação ministrada pelo governo, que é chamado educação pública estadual, eles vão se debater com a barreira. Eu não sei como é que o amigo vê isso. Eu vejo assim, a pandemia forçou todo mundo a entrar no EAD, mas o que a gente ouve nos noticiários, nas televisões, nos discursos de pedagogos, de psicólogos, é um descompasso entre as escolas privadas e as públicas. O amigo também vê isso, por quê? Porque a privada, que queira que não, já usavam as tecnologias digitais, tá certo?
enquanto que a pública, o aluno mal tinha internet no seu bairro. O celular dele não era de alta velocidade, ele não tinha dinheiro para comprar uma conexão remota, como a gente tem aqui 4G. Se cair internet, a gente usa o 4G. Então a gente tem que entender que há um descompasso tecnológico provocado por um contexto social e financeiro. Não é verdade, meu amigo? Professor, já aproveitando essa pergunta do senhor e trazendo aqui e complementando ainda mais, o seguinte, junto a isso que o senhor comentou, a gente tem esse boom do ensino híbrido, o EAD, que alguns não têm tanto acesso, e eu queria, professor, já pegando o gancho da pergunta do professor Zé Luiz, professor Ranieri, saber justamente esses impactos positivos e negativos na formação desses profissionais do futuro. Porque eles ficam defasados, né? Isso. Eu só ia concluir nesse sentido. O que vem da rede pública está defasado. Isso é uma realidade que a gente não pode esquecer nem omitir, né? Perfeito. Eu acho que, assim, a própria rede pública, ela vai ter que ter o seu esforço, a sua força-tarefa para superar suas adversidades, né? A gente tem dois contextos públicos, né? Você tem o da escola, né? Que vem lá desde a criança, né? O ensino fundamental, médio, até a universidade pública, que já é um pouco melhor, né? A realidade. E você tem na mesma estrutura o ensino privado, que nunca para, porque nunca tem greve. Obviamente, as escolas que as pessoas, que os jovens, né, apresentam os melhores resultados em exames de qualificação como o Enem, são, na maioria, pessoas que vêm da escola privada, então isso identifica alguma falha na educação. Eu acho que os governos têm se esforçado, sim, para tentarem superar esses gaps, né, que a gente chama assim na nossa área, esse distanciamento. E eu acho que é uma tarefa de todos, sabe? Assim, tentar equilibrar, melhorar o acesso. Primeiro, tem um fator econômico que é fundamental. Acho que as classes sociais, digamos, com limitações financeiras maiores, vão ter mais dificuldade de acesso ao conteúdo tecnológico, mas assim, o conteúdo é livre hoje. Hoje um jovem pega um celular, mesmo eu já vi situações aí de exemplo de pessoas buscando locais que têm rede aberta, né, para poder acessar. Então, assim, o brasileiro ele consegue se superar nas suas adversidades, mas sim, eu acho que tem que ser um desafio. Ele é muito criativo, e eu acho que as pessoas que querem aprender, elas vão aprender, entendeu? Acho que esse primeiro parte... Você tem vários contextos, e eu gosto de analisar todos eles, sabe? Existe o contexto da responsabilidade do Estado, existe o contexto da responsabilidade doméstica, e existe o contexto da responsabilidade corporativa, entendeu? Então, assim, ambos atores da sociedade, todos os atores da sociedade, digamos assim, eles têm a sua responsabilidade na contribuição para que esse acesso seja cada vez mais disponibilizado, facilitado, e que as pessoas que querem aprender, aprendam. Se desenvolvam e mudem a realidade, certo? Mas, assim, não é uma coisa unilateral, entendeu? Acho que todos têm o seu papel. E quando a gente fala de educação, a educação formal de aprendizagem, do conhecimento formal, sim, a nossa corporação, né, a minha universidade, a sua empresa também faz, tem essa responsabilidade, mas você tem outras responsabilidades no contexto, inclusive a do próprio indivíduo, né? Eu não falo da criança. Conhecimento, né, professor? Eu, como pai de uma criança de 5 anos, eu sou obrigado, por lei, a levar meu filho para a escola, né? Além disso, eu tenho minha obrigação moral, né? De cuidar que ele estude, etc. Então, assim, é o que eu falo, tem um contexto doméstico também que precisa ser observado. Mas, assim, a gente tem uma população que também não teve tanto acesso à educação assim ainda, né? O percentual de educação formal do povo brasileiro, num contexto amplo, macro, né, ainda é muito pequeno. Então, a gente precisa superar esse gap também, né? Eu acho que a internet e essa revolução da pandemia, porque Luiz explicou essa cronologia muito bem, né? A gente vê nas revoluções fazendo a sociedade do mundo
enfrentar cada novo tempo. Os últimos 40 anos, eles são muito revolucionários. E eu diria assim, os últimos 20 anos, eles desenvolveram um mundo que em 100 anos a gente não tinha desenvolvido. Né? Então, você vem com o processo de ruptura de informação, conhecimento, desenvolvimento tecnológico, essa inteligência artificial, o domínio do algoritmo e a transformação disso nisso que a gente está fazendo aqui, né, nesse encontro que a gente está tendo aqui, isso é um fenômeno, isso é algo realmente assim, que transpõe barreiras. Isso vai se desenvolver muito mais, a gente vai fazer muito mais coisas, empresas vão deixar de existir e novos negócios, novas organizações surgirão. A gente está vendo o exemplo na prática dos bancos, né, das universidades mesmo, tudo vai ser reformulado, não tenho dúvida disso. É verdade. Não tenho dúvida que a gente vai migrar para um modelo de educação híbrido, né, para um modelo de educação onde a gente consiga, né, trabalhar outras questões também. Então, assim, esse é o grande... juntar responsabilidades, né, com cidadania, com cultura digital, né? É um desafio enorme. A ideia hoje do projeto de vida, né, entender para quê, qual é o seu propósito, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, assim, o contexto sociológico, o contexto do trabalho, né, de sobrevivência, como é que a gente vai ser? Meus colegas professores, eu tenho encontrado muita gente sofrida aí com toda essa revolução, porque houve redução dos quadros, diminuição de carga horária, uma mudança completa. Tem que ainda não voltou presencial, né, professor? Pois é, e assim, muita demissão. Então, assim, é um momento realmente de ruptura. De reinvenção, né, professor? De reinvenção. E a gente tem que ter muita criatividade para superar todas essas questões, né? Com empreendedorismo, com inovação, né? Mas também com acesso, com o encontro. Nada, eu acho, Israel, nada vai substituir um abraço. É verdade. Entendeu? Nada vai substituir o aperto de mão, tomar um cafezinho. A gente precisa da nossa vida, daquele momento de informalidade que a gente se encontrava na sala dos professores, né? Então, assim, um aluno no corredor, tirando dúvida. Isso. O ambiente acadêmico, só para zerar aqui o meu comentário e deixar Israel moderar, porque a gente prometeu fazer 30 minutos, já são 40. Isso. O ambiente acadêmico é um ambiente de troca, tá? De troca de experiências, de conhecimentos, de sentimentos. Quando você ampara o aluno que está mais carente de conhecimento e dá um suporte a ele, ele nunca mais esquece daquilo. Coisa que no virtual é difícil fazer. Você não vai estar aqui numa sala de aula virtual e o aluno vai dizer, professor, fazem 3 dias que eu não como. Vai falar isso no virtual? Não, eu estou trazendo a realidade. Eu já me deparei com alunos. A gente sabe que em faculdade privada tem muita gente que estuda através do financiamento do governo, que a gente chama FIES, e o cara está passando por necessidade extrema, ele vai para a faculdade a pé. Não é assim, Ranieri? A gente que já trabalha muito tempo em faculdade sabe disso. E esse encontro que ele tem com o professor também é um apoio psicológico, é um apoio no sentido de você estimular, no sentido de você fortalecer e até no sentido de amparar. Porque, lógico que eu não vou fazer, a Bíblia diz até que não saiba a tua mão direita o que a esquerda faz. Até no sentido de amparar financeiramente, de pagar um lanche, de pagar um jantar, porque o cara está necessitado. É o contexto social que é necessário, né, Luiz? É diferente. Concordo 100% com o professor Ranieri. Mas, meu moderador, como é que estamos aí? Professor, eu acredito que o seguinte, como o professor Ranieri tratou, é uma corresponsabilidade. A gente está vivendo muito hoje num tempo em que as pessoas fogem da responsabilidade. Quando surge uma necessidade de algo para ser desenvolvido, e é minha responsabilidade, eu sinto a necessidade de jogar aquilo para um terceiro resolver. Mas a gente tem que partir do pressuposto que, mais do que nunca, a gente precisa assumir corresponsabilidade. Eu tenho a minha autorresponsabilidade e eu espero uma contrapartida de terceiros também. Então, a gente pode diminuir essa lacuna que haverá no futuro, sem sombra de dúvidas, em relação ao conhecimento e o desenvolvimento de cada uma das pessoas que estão participando
do adquirimento do conhecimento agora, através da corresponsabilidade, que cada um tem que assumir o seu papel. Agora, professor, para fazer o desfecho, essa pergunta final, eu queria saber o que é que a IBMEC ela tem desenvolvido de inovação dentro das suas qualificações. né? Isso, tanto a IBMEC quanto a UniFBV. Quais são os tipos de cursos de inovações que a gente tem? Eu tenho me empenhado bastante desde que eu entrei aqui, né, respeitando o legado que a gente já tem na construção dos anos. O IBMEC é uma escola que tem 50 anos no Brasil. É referência. Que é referência na área financeira, é uma escola para altos executivos e que tem ajudado muito as corporações no processo de formação dos seus executivos, né? Então, assim, é estratégico você fazer um curso de pós-graduação numa escola executiva, porque ela realmente prepara os grandes líderes gestores que vão conduzir com liderança, né, todo esse contexto de mudança e transformação que a gente precisa. Então, o IBMEC tem feito isso, né? A gente tem tido os nossos cursos de gestão de negócios, direito corporativo, finanças, com toda uma roupagem abordando métodos ágeis, né, metodologias ativas, métodos ágeis, estratégia, inovação, a cultura digital. Então, assim, hoje o contexto dos cursos é como se o clássico ele permanece, mas ele é todo reformulado em termos do seu conteúdo. Então, o conteúdo que você tem hoje dentro das nossas escolas, tanto na pós-graduação do Centro Universitário UniFBV, que é onde também a gente conduz, todo esse cuidado voltado para as práticas, para as oficinas, né? A gente tem aulas teóricas, mas as práticas têm que acontecer aqui nos nossos laboratórios, principalmente na área de saúde, né, na área de segurança, enfim, a gente tem na própria engenharia de projetos, né? Então, eu vejo o seguinte, sabe, Israel, a responsabilidade da universidade, ela vai continuar sendo a mesma, em termos de formar profissionais com habilidades e competências que também são cognitivas, né, mas que partem de um pressuposto científico, entendeu? A gente tem como a nossa base uma visão acadêmica estabelecida, baseada no estudo científico, então isso é fundamental. E o nosso desafio na pós-graduação, principalmente nos nossos MBAs, nas nossas especializações, é você fazer esse alinhamento do que existe de conhecimento e do que existe de prática, né? Porque para que o estudante ele possa de fato aprender fazendo, né? Hoje a gente isso parece um chavão, mas é algo que é fazer pela própria experiência, né? Que a gente chama. A partir da experiência, e como é que se aprende? Quando você tem uma discussão conceitual, uma compreensão de base de conhecimento, inclusive histórico daquele conteúdo, não é? Que é científico, que veio a partir também de informações retiradas a partir de experimentos, né? E de vivências na própria indústria, no mercado como um todo, e que a gente vai experimentar e também desenvolver novas ideias, novos modelos, né, novos ideais. As startups aí vêm como uma grande revolução, né? Eu até já falei, mas assim, eu vim do movimento de empresa júnior, né, na universidade. Hoje a gente tem um movimento muito melhor, que somos o movimento das startups, sem menosprezar lá o movimento que ainda existe, principalmente nas instituições públicas, né? Mas o jovem, ele quer um projeto dele, que ele possa desenvolver e que ele não tenha que repassar para ninguém, né? E que, de repente, aquele negóciozinho ali se transforme na grande empresa do futuro, né? Então, as nossas salas de aulas, elas continuam sendo verdadeiros laboratórios para o desenvolvimento de ideias. Então, esse é o papel de contribuição que as universidades têm, e se você deixar, eu vou passar 2 horas aqui falando, porque o professor mas está espetacular, eu gostei muito do que eu ouvi, eu acredito que com essa finalização as pessoas que estão nos ouvindo, nossos espectadores, têm condições de entender mais os conceitos
aspectos de como é que a educação está mudando, um pouco do aspecto que isso vai gerar no futuro e o que instituições como a UniFBV, junto com a IBMEC, tem proporcionado, como também a expertise de consultoria, com vários cursos disruptivos que estão surgindo, que estão sendo lançados. Então, pessoal, é um prazer ter sempre vocês aqui. Eu queria convidar o professor Zé Luiz para as suas últimas palavras, depois a gente passa para o professor Ranieri fazer as considerações finais também. Professor, fica à vontade. Concordo 100% com o que o professor Ranieri falou, a base é a mesma. O cálculo que eu estudei em 1983 é o mesmo de hoje, né? Só que houve um momento da sociedade que o pensamento ele teve que mudar na velocidade da tecnologia. Vou explicar. Até há pouco tempo atrás a gente não tinha máquina digital, certo? E a empresa referência em máquina fotográfica era a Kodak. E o filme era um filme à base de plástico, à base de petróleo. Vários filmes que a Kodak desenvolveu de alta resolução eram baseados nessa tecnologia, tá? Com a disruptura da eletrônica digital, transformando a fotografia numa resolução que já ultrapassa o filme, então a Kodak veio a falir, porque ela não viu o que estava acontecendo no mercado. Até cientistas, você lendo a história da Kodak, você vê cientistas da Kodak alertando para essa migração da fotografia digital. Por que eu estou falando isso? Eu estou fazendo um paralelo, tá? O pensamento hoje, ele cresce de forma exponencial. Por quê? Porque o pensamento linear já não cabe na tecnologia. A mesma coisa tem que acontecer e está acontecendo com o ambiente universitário. O aluno, por ser muito impulsivo, pense comigo, professor Ranieri, o aluno, e eu tenho uma filha de 30 anos, você tem um filho de 5, ela diz, papai, eu não tenho mais saco de estar 4 horas ouvindo um velho falar, eu sou um velho, tá? Eu falo isso brincando, gozando, porque eu tenho por fora quase 60 e por dentro 20. As pessoas não têm mais essa paciência que a gente teve. Ranieri já é de outra geração. Eu acho que eu tenho mais de 20 anos mais do que ele. Eu sou de uma geração que você passava 8 horas assistindo aula feliz. Porque você estava absorvendo conhecimento, você estava resolvendo cálculo. Eu me lembro que quando eu estudei raciocínio lógico, eu resolvi 1000 questões. Dá um garoto hoje 1000 questões para resolver que ele vai mandar você pastar, tá? PA e PG, progressão aritmética e geométrica, Israel também fez engenharia. Sabe que é uma disciplina chata, eu só estou fazendo um paralelo. Concorda que o aluno hoje tem outro pensamento, ele está aqui vendo uma aula, ele está pensando no que tem de novidade no Instagram, ele está pensando no que tem de novidade no TikTok, ele está pensando no que tem de novidade num canal de streaming, numa série nova. Ou seja, o pensamento hoje é disruptivo. Ranieri, brevemente, muito rapidamente, eu estou falando isso baseado numa universidade que tem sido referência mundial nessa mudança de curva de linear para exponencial, tá? Que é a Universidade da Singularidade, fundada pela NASA em parceria com o Google, lá no Vale do Silício. O pensamento lá agora é exponencial. O que quer dizer isso? A pessoa não pode pensar no agora, ela tem que pensar no que vai ser desenvolvido daqui a 10 anos. E os nossos cursos têm que migrar neste sentido. O que é que eu quero dizer? Se eu não trouxer realidade virtual aumentada para a sala, eu não terei mais aluno. Se eu não trouxer o pensamento exponencial, que você usou um termo muito bom, mas que na Universidade da Singularidade se chama moonshot, que é um tiro na lua, ou seja, pensar lá na frente, não teremos mais alunos, porque os alunos não têm mais paciência. Eu digo isso porque eu convivo com professores de pós-graduação e eu pergunto, como é que está a adesão de novos alunos? Difícil. A pandemia veio trazer um marco divisório, porque ela juntou uma vacina que foi desenvolvida em menos de um ano. Nunca antes na história uma vacina foi desenvolvida em menos de um ano. É verdade ou não é? Em vários centros acadêmicos de diversos países, diversas nacionalidades e diversas culturas. Para não dizer assim, a vacina foi desenvolvida em menos de um ano
Nos Estados Unidos, negativo. Em países totalmente díspares, como União Soviética, China, Índia, Estados Unidos e Inglaterra. Então a gente não pode limitar o crescimento tecnológico à cultura, concorda? Só isso já quebra a questão cultural, porque são países de regimes governamentais e culturas diferentes, que a gente chama de díspares, até contraditórias entre si, tá? A tecnologia veio desenvolver essa vacina em menos de um ano porque os laboratórios estavam equipados com a tecnologia que na época de Albert Sabin não tinha. Tanto é que ele passou mais de 10 anos para desenvolver a vacina contra a poliomielite. Então estamos vivendo novos tempos. A função do Google agora é trazer internet para países de terceiro mundo, baseado no 5G. Elon Musk, que é um grande empresário, que é dono da SpaceX e é dono da Tesla, tem como função filantrópica levar a internet para a África. Bill Gates, que todo mundo sabe que se aposentou da Microsoft, mas foi o fundador da Microsoft, mas é um dos homens mais ricos do mundo. A fortuna passou de $1 trilhão. Também tem como missão levar saneamento básico a países que são considerados de quinto mundo. Quais são os países de quinto mundo? Aquele que os habitantes, eles residem, eu não quero nem usar um termo pesado aqui, com coliformes fecais, tá? Que eu ia dizer outra palavra, mas como nós somos acadêmicos, temos que respeitar o meio acadêmico. Luiz, eu gosto de fazer uns comparativos, assim, me deixe falar, viu, Israel? Eu sou de uma família em que eu sou o nono filho, né? Eu sou o sétimo. Sou de uma família Aliás, eu grande. sou o oitavo. E as famílias do futuro, elas eram famílias pequenas, né? Assim como a minha, já que só tem um filho. Como a né? minha, que só Então, tem uma filha também. Né, no máximo, os casais do futuro, eles vão ter 1, 2 filhos e olhe lá. Né? Então, assim, o futuro da humanidade, ele vai ser realmente um futuro mais inteligente. Né? E eu gosto muito de um projeto que resume tudo isso que você falou, chamado o projeto das Smart Cities, né? Exatamente. Das cidades inteligentes. É verdade. E o futuro nos reserva isso, cidades inteligentes, né? Então, são inúmeros projetos, depois dei uma pesquisada, isso não é uma coisa nem nova mais, né? Eu tenho estudado muito sobre isso, a direção autônoma e as Smart Cities. Esse assunto, ele foi bem discutido. Isso abre margem para outro podcast, né? Abre. Antes da pandemia, bem uns 5 anos atrás, isso era um assunto bem interessante, mas esse assunto ele se reformulou e ele vai vir com tudo agora, porque, principalmente diante do conteúdo da sustentabilidade, né, a gente vê hoje o mundo dos investidores, dos investimentos, as grandes corporações fazendo o que você falou aí, o Elon Musk, o Bill Gates e outros grandes empresários do mundo. Até Mark Zuckerberg, que só quer dinheiro no Instagram e no Facebook. Mas tem um projeto social fantástico aí. Todos. O quesito social, ele vai continuar sendo sustentável, né? Social sustentável vai continuar sendo a mola propulsora aí dos grandes investimentos para o futuro, certo? Porque a gente vai viver a maior revolução do que a tecnológica, que é a revolução da humanidade em termos de consciência, né? Uma humanidade mais consciente, um mundo mais consciente de fato, né? Então, todo esse esforço que a gente vê na ponta agora, das grandes fortunas e tudo, esse movimento econômico, ele vai girar e vai chegar, porque assim, o que é o consumo do futuro? Pronto, vamos ficar com essa pergunta para dar vontade do próximo podcast. Pessoal, encerrando, porque isso tem assunto para muita conversa, tá? Eu até convido o professor Ranieri para, no futuro próximo, a gente falar sobre cidade inteligente, porque existem 12 tecnologias em volta da cidade inteligente. Então, é assunto para podcast para mais de 1 hora. Já pensou aí, agradecer. O Recife inteligente, né? Mas eu já debati isso com o Pierre Lucena lá no Porto Digital. Foi, né? E as visões são diversas. É lógico que cada pessoa tem todo o direito de pensar naquilo que ela considera como certo, baseado nas suas premissas históricas,
tudo que ela estudou, tudo que ela aprendeu, tudo que ela conviveu, as experiências que ela viveu. Então, eu dou todo direito a qualquer pessoa a ter o pensamento que quiser, tá? Mas, vamos lá. Eu quero agradecer demais a presença do professor Ranieri Rodrigues. Nós estamos vivendo um momento onde o tempo é escasso. O tempo é o bem mais precioso da humanidade. Para quem não sabe, não é Bitcoin, não é nada, é o tempo, porque a gente ainda não conseguiu transformar o dia com mais de 24 horas. E o nosso tempo é escasso, e eu sei que ele tem muitas atividades, o professor Israel também, eu também. Você que nos assistiu até agora, dedicou esse tempo para ouvir um assunto tão importante, porque todos nós estamos envolvidos nesse contexto. Professor Ranieri, vai aqui meu muito obrigado. Estou muito feliz por ter visto o meu amigo, que a gente se viu antes em outra instituição, antes da pandemia. Estamos nos vendo agora. É uma coisa que a tecnologia proporciona, né? Isso. Professor Israel, como sempre, apesar da idade, muito assertivo, muito experiente, com a visão bem holística. Meu muito obrigado. E meu muito obrigado a todos os nossos telespectadores. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de curtir, de comentar, porque isso proporciona a continuidade do mesmo. E eu espero que nós venhamos a trazer para cá assuntos de relevância para você como cidadão, para você como profissional, você como estudante, você como executivo, você como empresário, seja lá em que ambiente você navega, ok? Professor Israel, o fechamento final, meu muito obrigado. Obrigado, professor. Professor Ranieri, as últimas palavras, fique à vontade de agradecer ao pessoal. Eu vou terminar dizendo só uma frase bem simples, tá? Assim, primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz. Obrigado, Israel. Vocês são mentes brilhantes, certo? Um dia chego lá. Mas, assim, minha mensagem final é a seguinte: seja positivo e acredite no mundo melhor. Show! A gente sempre termina o nosso podcast aplaudindo os nossos telespectadores, porque nós não precisamos de aplauso. Felicidade, gente. Valeu, professor. Tudo de bom. Um abração, gente. Muito obrigado, gente. Valeu.